Teologia Aprenda Mais. Quero falar aqui nesses vídeos gravados sobre os Evangelhos Sinóticos, agora sobre Lucas e Atos, né? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Conceitos teológicos de Lucas, eu poderia aprofundar mais na teologia sobre Lucas, mas vamos deixar outros vídeos que eu vou aprofundar mais. Aqui a questão para nós fecharmos a obra, a questão do Novo Testamento, né? Colocando aqui os Evangelhos, né? Vida e obra de Lucas. Lucas, quem é Lucas? Quem é Lucas? Vamos analisar aqui. Lucas, médico, né? Lucas, médico e companheiro de Paulo. Lucas, ele cuidou da patologia clínica de Paulo, né? Era o médico de Paulo. Paulo tinha na equipe missionária dele um médico chamado Lucas, mencionado pelo nome em 3 passagens do Novo Testamento, o médico amado, Colossenses 4 e 14, né? E os demais textos. É o autor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos, né? Ele é o autor, segundo Eusébio de Cesareia, segundo Irineu, né? E ele acompanhou o apóstolo Paulo em sua primeira prisão, a Roma, né? E foi o único companheiro de Paulo durante a segunda e última prisão do apóstolo. E uma das coisas que a gente vai analisar, uma obra em 2 volumes, né? Que eu já ressaltei, mas vou colocar o seguinte. Lucas e Atos conta a história de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até o início da igreja e do ministério de Paulo. Essa ligação é importante, pois fornece uma visão panorâmica da sequência desse evento. Muitos cristãos estudam Mateus e Atos dos Apóstolos junto, né? Pois canonicamente Mateus é o primeiro evangelho, né? E Atos dos Apóstolos inclui a história da igreja apostólica. No entanto, a ligação canônica é Lucas e Atos e não Mateus e Atos, uma vez que Lucas escreveu aqueles 2 livros como tal. Conveniente que Lucas e Atos seja tratado como uma única obra, né? É uma única obra em 2 volumes. O primeiro livro, o Evangelho de Lucas. O segundo livro, o livro de Atos, né? Outra questão que a gente possa pegar também para analisar a questão da autoria de Lucas, né? O autor se propõe a escrever tudo em ordem, né? Tudo em ordem é o que ele coloca. Ele faz uma pesquisa acurada, né? Ele vai pesquisar, vai entrevistar as testemunhas oculares, vai entrevistar a mãe de Jesus, os apóstolos que ficaram, aqueles que tiveram visto Jesus, né? Fisicamente, né? Então, respeito das coisas que aconteceram entre nós. Na verdade, ele quer mostrar como a religião cristã nasceu, cresceu e se espalhou até chegar a Roma. Então, ele é muito preciso. Ele começa com o nascimento de João Batista e vai no livro de Atos até a chegada do apóstolo Paulo a Roma no ano 65, né, depois de Cristo. Aqui é preciso lembrar que depois da história a respeito de Jesus Cristo vem o livro de Atos, escrito pelo mesmo autor. Atos conta a história do nascimento da igreja cristã e dos seus primeiros 30 anos de atividade no Império Romano. Os livros de Lucas e Atos são no Novo Testamento a porção mais longa escrita por um mesmo autor, e um grego clássico, claro, né? Um grego clássico. Outra questão também que vamos analisar, Lucas e Atos, né? Lucas e outros evangelhos. Ao que parece, Lucas, a exemplo de Mateus, usou Marcos, né? E outros documentos para escrever seu evangelho. É importante saber se essas fontes eram documento escrito ou testemunho de pessoas que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do evangelho. Tudo indica que é dessas fontes que vêm as parábolas do bom samaritano, do filho pródigo, do rico e de Lázaro, né, que tá. O mesmo vale para o encontro de Jesus com a mulher de má fama na casa do fariseu Simão. O encontro de Jesus com Zaqueu e o encontro de Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús. É bem preciso em Marcos, né? Vamos colocar também a questão para quem ele escreveu, né? Vamos colocar a questão autor, data, lugar em que foi escrito o Evangelho de Lucas. Vamos lá. O autor não se identifica no texto do Evangelho, né? Eu escrevi como eu propunho, meu nome é Lucas, eu que escrevi essa obra, não. O autor não se identifica no texto do Evangelho. O título de Lucas representa uma antiga tradição que vem desde o final do 2º século, né, depois de Cristo, segundo a qual o Evangelho foi escrito por Lucas, médico e também companheiro de Paulo. O autor dedica sua obra a Teófilo, né, a quem chama de excelentíssimo. Nada mais sabemos a respeito de Teófilo. Como o tratamento excelentíssimo era usado por pessoas que se dirigiam a altas autoridades romanas, supõe que Teófilo era uma dessas autoridades. Não se sabe com certeza se Teófilo era cristão ou não, né? Mas Lucas estava pregando para ele. Uma das questões aqui, chave aqui também que nós possamos analisar em Atos, ó, em Lucas, né, a frase, os ensinos que o Senhor recebeu. Pode se referir apenas às informações a respeito da religião cristã. Pode também ter o sentido mais restrito de instruções de fé cristã nesse caso. Teófilo teria sido cristão. A maioria dos especialistas bíblicos sugere que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos depois da destruição de Jerusalém, no ano 70. Não concordo.
Há quem pense que foi escrito antes disso, mas a maioria prefere uma data por volta dos anos 80, 90 da era cristã. Não há como decidir onde o evangelho foi escrito. É bem provável que tenha sido escrito fora da terra de Israel, né? Antioquia da Síria, ou Cesareia, né? Acácia, na Grécia, são os lugares mais mencionados, né? No livro. Então, o evangelho de Lucas e Atos. Lucas e Atos são 2 volumes de uma mesma obra, né? Como já foi dito. Escrito, vamos colocar uma data bem precisa, né? Ele foi escrito no ano 58 a 60, antes da destruição de Jerusalém. Foi escrito na Palestina, de alguma parte daquele mundo antigo, né? Então, o Evangelho de Lucas, atualmente uma unidade, quando se afirma que o mesmo autor escreveu Evangelho aqui, né, que seus 2 escritos somados fazem mais de 1/4 do Novo Testamento, né? Então, é outra questão do Dr. Lucas, escrito historiador, ele era teólogo, ele era historiador, né? Então, tinha um preparo muito bom. Sua preocupação básica e teológica e não histórica, não importa o quanto lhe seja, devemos pelas informações históricas que nos transmitiu, né? Ele apresenta o Deus poderoso, né, toda a obra da criação, né, o reino de Deus, né, e essa é a base que eu quero falar sobre os evangelhos sinóticos e fechar nesse momento, né, sobre esse conteúdo. Analise, leia o Evangelho de Lucas, né, que foi mais um prefácio, um esboço, né, uma síntese, né, sobre Lucas, um médico amado, né, que seguiu Paulo, tratou da patologia clínica, era o clínico de Paulo, né? Lucas era o clínico de Paulo, né? Era o homem de Deus que trabalhou com Paulo, né? Então, fechamos aqui mais essa obra, né, de forma rápida, de forma sucinta, mas bem preciso no seu conteúdo, né? Bem preciso no seu conteúdo. Então, shalom, até a próxima.